Oi, pessoal, eu sou a professora Fernanda Lopes, vou gravar as aulas de matemática do 6º ano para vocês, para os meus alunos e para o afilhado mais lindo que existe. Podem me ajudar na divulgação, mostrem para os amigos de vocês, para os vizinhos, para os parentes, divulguem para todo mundo que vocês sabem que está agora estudando no 6º ano. E na aula de hoje, olha que legal, que gracinha que eu achei na internet. Nós vamos estudar multiplicação e divisão de números decimais. Você está preparado? Vamos lá. Para começar, vamos fazer uma experiência. Multiplica aí. Não é para usar calculadora, hein? Faz a continha 315 multiplicado por 15. Estou te esperando, daqui a pouco eu corrijo. Maravilha! Vamos lá, vamos ver se você acertou. Eu acho que sim, né? 315 vezes 5. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 1, 5 com aquele 2, 7. 5 vezes 3, 15. Vou sumir com aquele 2 dali para não me atrapalhar. 1 vezes 5, 5. Deixa o espaço vazio, né? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Soma tudo agora. 5, 12 vai 1, 6 com aquele 1, 7 e 4. 4.725, essa foi a resposta. Tenho certeza que você acertou. Agora vamos lá, agora pode usar a calculadora. 3 inteiros e 15 centésimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Estou te esperando aqui. Essa é rapidinha, né? Liberei a calculadora. Vamos ver qual foi o resultado que você encontrou aí. Espero que você tenha dito 4 inteiros 725 milésimos. Daí, a essa altura, você deve estar reparando aí, né? Bom, são os mesmos algarismos, mas tem uma vírgula ali. A conta que a gente fez também tinha os mesmos algarismos, né? Eu só coloquei agora umas vírgulas e falei para vocês fazerem na calculadora, porque vocês não sabem fazer ainda. Mas vamos tirar algumas lições do que aconteceu aqui. A quantidade de casas decimais da resposta teve relação com a quantidade de casas decimais dos fatores? Vamos só esclarecer aqui algumas coisas, porque às vezes quando a gente faz uma pergunta dessas, o aluno se perde, não sabe nem por onde começar. E aí é muito comum o aluno dizer assim, não entendi nada. O aluno fica esperando a professora explicar, aquela coisa toda. Mas isso não é o ideal. O ideal é você tentar entender por conta própria o que está escrito. Então, vamos focar naquilo que talvez você não tenha entendido. Primeira coisa, primeira dúvida que surge aqui. Quantidade de casas decimais. O que são casas decimais? As casas decimais são os algarismos após a vírgula. Às vezes os alunos acham que casas decimais são todos os algarismos que estão envolvidos nos números. Não é isso. Casas decimais são apenas os algarismos após a vírgula. Então, aqui na nossa resposta, nós temos quantos algarismos depois da vírgula? Nós temos quantas casas decimais? Nós temos 3 casas decimais. Vamos continuar lendo ali. A quantidade de casas decimais da resposta teve relação com a quantidade de casas decimais dos fatores. A gente já falou de fatores aqui no canal. O que são fatores? Os fatores são os números envolvidos na multiplicação. Onde que eu mandei multiplicar? Ali, ó. Agora multiplique 3,15 por 1,5. Se você multiplicou esses dois números são os fatores. Então, vamos ver a quantidade de casas decimais deles? 3,15 tem 2 casas decimais e 1,5 tem uma casa decimal. Agora, vamos pensar aqui. A quantidade de casas decimais da resposta, eram 3 casas decimais na resposta, teve relação com a quantidade de casas decimais dos fatores. Um fator tinha 2 casas decimais e o outro fator tinha uma casa decimal. Pensa em alguma coisa, você não tem como me falar agora, né? Mas pensa e daqui a pouco a gente vê se você estava certo. Só para reforçar aqui, 2 casas decimais no primeiro fator, uma casa decimal no segundo fator, 3 casas decimais na resposta. Vamos lá, vamos fazer mais uma experiência.
Multiplica aí 1.324 por 121. Tô te esperando, daqui a pouco eu corrijo. Essa não é para usar calculadora, hein? Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. Vamos lá. 1.324 multiplicado por 121. Eu notei que tem alguns alunos com dificuldade na multiplicação quando a gente tem mais que 2 algarismos para multiplicar. Então, eu fiz o seguinte. Eu circulei aqui o 1, porque é o 1 que a gente vai começar a multiplicar. E eu já sei que 1 vezes 4 dá 4. Onde que eu escrevo esse 4? Eu escrevo aqui na mesma direção do 1. 1 vezes 4, 4, e eu continuo ali na frente, né? 1 vezes 2, 2, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 1, 1. Maravilha! Agora é hora de multiplicar o 2. E eu sei que 2 vezes 4 dá 8. E onde que eu escrevo esse 8? Aqui na direção do 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Show de bola! Já multipliquei o 1, já multipliquei o 2, agora eu vou multiplicar o outro 1 ali. 1 vezes 4, 4. Onde que eu tenho que escrever esse 4? Aqui, na direção do 1. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 1, 1. Maravilha, vamos somar agora. 4, 10 vai 1. 12 vai 1. 10 vai 1 de novo. 6 e 1. Então, a resposta foi 160.204. Legal, não tem nada a ver com o número decimal, mas vai ter, já já, presta atenção. Faz isso daí na calculadora, vai, multiplica 1 inteiro 324 milésimos por 1 inteiro 21 centésimos. Estou te esperando aqui. Muito bem, vamos lá. Qual foi o resultado que vocês encontraram aí na calculadora? Você encontrou 1,60204? Como que fala esse número, hein, gente? 1 inteiro, 60.204 centésimos de milésimos. Nossa, essa daqui foi tensa, hein? Tá, mas muito bem, o foco aqui agora é outro, né? O foco é a gente entender o que aconteceu. Vamos avaliar o seguinte. Vocês já viram que eu estou usando os mesmos algarismos nas contas, né? 1.324, aí eu coloquei 1 inteiro 324 milésimos. 121, aí eu coloquei 1 inteiro e 21 centésimos. Por que eu estou fazendo isso? Que é para vocês avaliarem a resposta. A resposta teve os mesmos algarismos também. Só que mudou que tinha uma vírgula na resposta, porque agora eu coloquei vírgula nos fatores. Mas vamos fazer aquela mesma perguntinha, né? A quantidade de casas decimais da resposta teve relação com a quantidade de casas decimais dos fatores? Vamos olhar a resposta. A resposta foi 1 inteiro, 60.204 centésimos de milésimos. Esse resultado, ele teve 5 casas decimais. São 5 algarismos após a vírgula. E essa quantidade de casas decimais da resposta teve relação com a quantidade de casas decimais dos fatores? Os fatores agora eram 1 inteiro 324 milésimos, que tem 3 casas decimais, 3 casas após a vírgula, e 1 inteiro e 21 centésimos, que tem 2 casas decimais, 2 algarismos após a vírgula. Então, vamos avaliar aqui. Eu acho que você já deve ter tido alguma ideia no exercício anterior. Vamos ver se repetiu aqui a ideia. 3 casas decimais no 1,324, 2 casas decimais no 1,21. A resposta teve 5 casas decimais. Opa! Eu acho que valeu, hein? Lá no anterior, se você somou a quantidade de casas decimais dos fatores, deu exatamente a quantidade de casas decimais da resposta. E aqui também. 3 casas decimais mais 2 casas decimais igual a 5 casas decimais. Gente, sabe o que isso significa? Significa que para multiplicar número decimal não vai dar trabalho nenhum. A gente vai fazer a multiplicação do jeito que a gente fez aí. Claro que vai ter uma vírgula aí nos fatores, né? Deixa eu te mostrar como que fica. Multiplicação de números decimais. Para definir a quantidade de casas decimais na resposta, basta somar a quantidade de casas decimais dos fatores. Tranquilo, molezinha. Vamos lá. 4 inteiros e 12 centésimos vezes 1 inteiro e 5 décimos. Vou armar aqui a continha. Agora tem as vírgulas, né? Para a gente colocar na conta. Mas tranquilo, de boas.
5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 1, 5. Com aquele 1, 6. 5 vezes 4, 20. Vou apagar aquele 1. 1 vezes 2, 2. Você já sabe que é na direção do 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 4, 4. Vamos somar. 0, 8, 1, 6. Show de bola. Agora falta colocar a vírgula. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que tem que somar a quantidade de casas decimais dos fatores. Vamos ver o primeiro fator. O primeiro fator era 4,12. Olha ali, 2 casas decimais. Então, a gente guarda essa informação. Segundo fator era 1,5, uma casa decimal. O que a gente faz com essas quantidades? A gente soma. 2 mais 1 dá 3, isso significa que a resposta vai ter 3 casas decimais e a gente vai posicionar a vírgula de maneira que a gente tenha 3 casas decimais. Pronto, 3 casas decimais, perfeito. Já podemos escrever a nossa resposta ali na continha. Eu tenho aqui 6 inteiros 180 milésimos, mas esse zero no final você sabe que ele pode ser descartado. Então, ali na resposta eu vou escrever 6 inteiros e 18 centésimos. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Se tiver ficado, volta o vídeo para você entender tudo que está sendo dito aqui. E agora vamos partir para a nossa experiência com a divisão. Divide aí no caderno, por favor. 315 por 150. Estou te esperando aqui. Vamos lá, pessoal. Acho que deu tempo, né, de vocês fazerem. A divisão sempre dá um pouquinho mais de trabalho, né? Por isso que eu vou até dar uma reforçada aqui em alguns conceitos, mas espero que tenha dado certo. Vamos conferir. Eu vou dividir 315 por 150. Eu sempre gosto de fazer aquela perguntinha, né, que ajuda bastante. Quantas vezes o 150 cabe dentro do 315? Bom, cabe 2 vezes, né? Porque 2 vezes 150 dá 300. Para chegar no 315, ainda estão faltando 15. E aí você olha e percebe que não tem mais ninguém para baixar. E aí a galera toda já fala assim, põe um zero e uma vírgula. Mas você sabe por que tem que colocar um zero e uma vírgula? Deixa eu te explicar. A gente estava dividindo 315 por 150, né? Eram 315 unidades. O 3 está ocupando a posição da centena. O 1 está ocupando a posição da dezena e o 5 está ocupando a posição da unidade. Depois da unidade, vem o décimo. A gente tinha 15 unidades, né? A gente vai colocar aquele zero ali e agora ficam 150 décimos. E a gente divide. Quantas vezes o 150 cabe dentro do 150? Só cabe uma vez, né? Só que eu estava dividindo 150 décimos por 150. Então, se eu divido 150 décimos por 150, a resposta é 1 décimo. Como que eu faço para informar que ali eu escrevi 1 e esse 1 é 1 décimo? Bom, o décimo sempre vem depois da vírgula, né? Então, eu coloco uma vírgula ali. Pronto, já está dito para todo mundo que aquele 1 que eu acabei de colocar no quociente é 1 décimo. Por isso que a gente coloca o zero e a vírgula. Na hora que eu coloco zero, eu estou completando a casa dos décimos. Então, eu coloco uma vírgula no quociente para informar que agora a resposta vem em décimos. E a gente conclui aqui, né? 1 vezes 150 dá 150 e não sobra nada. Então, a divisão de 315 por 150 foi 2,1. Agora, rapidinho, usa a calculadora aí para dividir 3,15 por 1,50. Maravilha, pessoal. Acho que já deu tempo, né? A calculadora é bem rapidinho. Qual foi o resultado que você encontrou? Bom, aqui a gente encontrou 2,1 também. Mesmo resultado. A gente não dividiu os mesmos números, mas a gente encontrou o mesmo resultado. Aliás, a gente até usou os mesmos algarismos, né? Mas nós tínhamos 315, agora a gente usou 3,15. Nós tínhamos o 150, agora a gente usou 1,50. E foi exatamente a mesma resposta, a posição da vírgula, mesmos algarismos, tudo certinho. Sabe por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque a quantidade de casas decimais no dividendo e no divisor era a mesma.
Tá, mas calma aí, pode ser que tenha coisa aqui que você não entendeu, né? O que você não lembra. A gente já usou essas palavras aqui no canal, mas pode ser que você tenha esquecido. Então vamos lá. O que que é o dividendo? A gente está fazendo uma divisão aqui. O que que é o dividendo? O dividendo é o 3,15. É o 3,15 que você dividiu aí. E o divisor, o que que é? Bom, o divisor é 1,50. Você dividiu por 1,50. Então esse é o divisor. Bom, a quantidade de casas decimais era a mesma. Duas casas decimais no 3,15, duas casas decimais no 1,50. Por isso que o resultado foi igualzinho ao que a gente encontrou antes. Daí, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa ideia. A gente, quando for dividir números decimais, a gente vai dar um jeitinho para que a quantidade de casas decimais sempre seja igual. Porque se a gente fizer isso, a gente pode dividir sem a vírgula, igual foi feito ali. A gente dividiu ali em cima sem a vírgula, né? E deu o mesmo resultado. Então, se a gente fizer com que a quantidade de casas decimais seja a mesma, a gente pode dividir tranquilamente, sem a vírgula, que o resultado vai ser o mesmo, tá tudo certo. Mas vamos ver aqui como que seria esse exemplo para você não ficar muito confuso. Divisão de números decimais. Vamos dividir 3,15 por 1,5. Ah, mas não era 1,50? Calma, vamos deixar assim que é para ter um fator complicador, né? Vamos dividir 3,15 por 1,5. Se você quiser, pode até dividir aí na calculadora e deixar o resultado guardado para você conferir. Primeiro passo, a gente tem que dar um jeitinho de igualar a quantidade de casas decimais. Bom, eu tinha 3,15 dividido por 1,5, tá? Igualar a quantidade de casas decimais. Duas casas decimais no 3,15. Tem que ter duas casas decimais no 1,5. Como que a gente faz isso? Coloca o zero, né? 1,50. Pronto, mesma coisa, tranquilo. Segundo passo que você vai dar. Tira as vírgulas. Tchau, vírgulas. Terceiro passo que você vai dar. Fazer a divisão. Acabou, tranquilidade. Então, o primeiro passo igualou a quantidade de casas decimais. Segundo passo, tira as vírgulas. Terceiro passo, divide. E aí ficou a mesma divisão que a gente já fez, né? Eu vou até repetir aqui as explicações, tá? 150 cabe quantas vezes dentro do 315? Duas vezes. 2 vezes 150 dá 300 e ainda está faltando 15. Para continuar, a gente vai colocar o zero e a vírgula. Por que que a gente vai colocar o zero e a vírgula? Porque o 3 está na centena, o 1 está na dezena, o 5 está na unidade. Depois da unidade vem o décimo. E a gente completa essas 15 unidades com o zero do lado, e aí ficam 150 décimos. E aí pergunta, né? Quantas vezes o 150 cabe dentro do 150? Cabe uma vez só que a resposta é 1/10, né? 150 décimos dividido por 150 tem que dar 1/10. E aí a gente informa isso colocando a vírgula, porque o décimo sempre vem depois da vírgula. Beleza? 1 vezes 150 dá 150 e não sobra nada. Agora vamos à resposta. 3,15 dividido por 1,5 deu 2,1. Você deve ter conferido aí, dá certinho. Maravilha. Dividir com decimais também não dá trabalho. Show. Espero que você tenha entendido tudinho. Qualquer coisa você volta o vídeo aí. Eu vou deixar uma página de exercícios agora para vocês. Vocês façam aí direitinho, bem organizadinho no caderno. E depois vocês confiram na calculadora, né? Porque isso daqui é bem rapidinho para conferir. Me contem lá nos comentários como é que foi, se vocês conseguiram acertar tudo, se vocês ficaram com alguma dúvida. A gente vai conversando, beleza? Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam, se vocês curtiram a aula, deixe seu like, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda. E ative o sininho, para toda vez que eu postar uma aula nova, você ser notificado. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.